Maria Madalena e as bases da construção da nova consciência humana. Esse é o nosso assunto da noite. Bem-vindas. Compreender o legado de Maria Madalena, compreender o seu chamado neste momento para a humanidade, compreender esse caminho profundo de cura e de resgate do feminino, é o objetivo da noite. Então sejam bem-vindas. Boa noite. Vamos chegando, vamos nos ancorando nessa energia. Boa noite, amadas. Vamos nos colocando à disposição de receber códigos de sabedoria. Quando nós nos reunimos para falar de Madalena, nós nunca estamos somente falando. Nós estamos trabalhando, servindo ao propósito da cura, ao propósito da expansão de consciência, do despertar. Então vamos nos colocando à disposição de receber não somente a informação, não somente conhecimento, mas os seus códigos. Estão escutando a musiquinha que eu coloquei de fundo? Conseguem ouvir? Estão me ouvindo bem? Quem puder me responder. Se escutam a música, coloquei uma frequência calma, tranquila e serena. Porque mais uma vez, quem fala é o coração. Obrigada por confirmarem, né? Então hoje eu estava em conexão, me preparando um pouco mais cedo para esse momento, para essa live, tentando buscar inspiração, né? De quais informações seriam mais importantes para trazer nessa noite, porque são muitas informações, é um mundo de informações. Então, o que é mais importante de trazer nessa noite? E o que eu senti, o que foi me intuído, foi para falar do caminho das rosas, esse caminho de transformação com Madalena, mas principalmente falar com o coração, deixar que o coração fale. Então estamos aqui novamente sem um cronograma, sem um script, né? E vamos permitir que o coração fale profundamente aquilo que é mais importante, aquilo que precisa chegar até vocês nesse momento, e não somente até vocês que estão aqui, porque existe uma coisa que a gente chama de propagação do som. Essa energia vital que sai de nós pelo nosso laríngeo é uma energia vital, é um som, é uma frequência, e ele se propaga, ele se espalha. Então que nessa noite as informações possam chegar aonde precisam, possam trilhar caminhos necessários para o despertar e para a elevação da consciência. Então vamos lá. Maria Madalena e a construção das novas bases da consciência humana. Quem é Maria Madalena? Maria Madalena é uma mulher de vermelho e, como tal, ela abre as portas e mostra o caminho. Mas que caminhos são esses? Que portas são essas que Madalena abre e nos conduz? Nós estamos vivendo um momento em que o chamado de Madalena está muito grande. Muitas pessoas chegam aqui e falam: estou sonhando com Madalena, estou vendo Madalena em todos os lugares, estou vendo as rosas. Senti o chamado das rosas, mas não sei o que isso significa.
Então hoje vamos compreender profundamente esse processo. Eu espero aqui poder trazer uma informação profunda para vocês que de verdade faça sentido. Nós estamos aqui debaixo de um portal iniciático e dentro de um caminho iniciático o que nós mais fazemos é buscar as informações mais elevadas, é buscar os códigos de sabedoria e aplicar a luz no nosso dia a dia, na nossa vida física, porque esse é o objetivo, não é? Nós estamos aqui numa vida física. Então, quando falamos de Maria Madalena, o que isso representa na nossa vida física? O que ela está trazendo? O que eu posso esperar deste caminho? Então, começo dizendo que aqui foram necessários 3 anos, 3 longos anos, profundos, no silêncio, na profundidade, para que pudéssemos em algum momento compreender Maria Madalena no profundo, compreender o que ela estava nos trazendo, compreender o caminho pelo qual ela estava nos conduzindo. E num primeiro momento, então, quando Maria Madalena chega nas nossas vidas, aqui ela é conhecida como a mestra anunciadora. Ela sempre traz o prenúncio de algo novo. Maria Madalena é um novo momento. Ela abre as portas para o novo. Ela nos conduz a um caminho de regeneração. A minha conexão com ela foi assim, visualizava a Madalena em vários lugares e não entendia. Era um chamado, sim, é um chamado. E Madalena é uma mestra silenciosa. Para quem está tendo aí a possibilidade de ficar mais próximo dessa energia, aqui na iniciação das rosas, percebeu profundamente o quanto Maria Madalena é silenciosa. Ela trabalha no oculto, então muitas vezes, quando Maria Madalena chega, ela pode se mostrar ou não, mas a verdade é que nós vamos levar um tempo até compreender o que aquilo significa nas nossas vidas. E num primeiro momento, então, Maria Madalena vai nos conduzir por um caminho de desconstrução. Ela vai nos colocar de forma muito profunda, consciente ou não, dentro do portal da Rosa Negra. Ela vai nos conduzir por um caminho de desconstrução total. Desconstrução de quê? De tudo aquilo que foi criado ao longo da nossa trajetória de alma e que não nos pertence ou que não nos representa verdadeiramente, que sim faz parte de nós. Foram as infinitas escolhas da alma para viver o seu aprendizado. E nesse caminho de evolução da alma, muito foi criado. Algumas coisas necessárias, outras nem tanto. E assim mergulhamos e muitas vezes nos afundamos em um mar de informações distorcidas dentro do nosso inconsciente. Então, quando Maria Madalena chega para nós, agora comecem a buscar aí na mente de vocês, na lembrança de vocês, quando Maria Madalena chegou aqui para nós, aqui para mim. Maria Madalena chegou em 2021, 2022. Foi o primeiro momento, uma única aparição e depois um silêncio profundo. E mergulhamos então nessa desconstrução, trilhando um caminho profundo de resgate, de cura do feminino dentro de nós, do masculino dentro de nós, buscando nos reconhecer. Então, o primeiro movimento que Madalena traz, também foi em 2021, 2019, 2020, 2021 foram anos de despertar importante, né? A maioria de nós
teve o nosso despertar espiritual nesses anos, né? De 2019 para cá, e continuamos nesse movimento. Então aqui Maria Madalena chegou em 15 minutos de conexão, trouxe uma memória, trouxe uma vivência, deixou um recado que só foi compreendido anos depois, e silêncio. E a vida continuou, porque ela tem que continuar, né? É no caminho da vida que nós vamos vivendo essa desconstrução. Então o primeiro passo, a primeira porta que Madalena abre para nós, e o primeiro passo, a primeira porta que neste momento ela abre para a humanidade, porque nós compreendemos em algum momento do processo que quase nada é somente sobre nós. Nós estamos inseridos dentro de uma grande rede. Já ouviram aquela frase, todos somos um? Essa frase é muito bonita, né? Muito dita no meio holístico. Mas o que ela representa de verdade? Sim, estamos todos inseridos dentro de uma grande rede de informações. Fazemos parte do todo. Estamos inseridos dentro de um movimento extremamente importante planetário que se desenrola de forma extremamente profunda a partir de agora. Então, nesse momento, o chamado de Maria Madalena é mais do que um chamado individual. É mais do que o meu caminho de resgate aqui. É mais do que o meu caminho de cura. É um chamado coletivo para que a gente possa ocupar nossos lugares neste momento, nessa vida, né? Nessa existência, e começar então os nossos grandes movimentos. Então nós não estamos falando de pouca transformação quando nós falamos de Madalena. Não é uma cura. Nós já falamos sobre a cura nas lives anteriores, né? Para quem assistiu aí a live sobre o útero e sobre o coração, está disponível. Nós já entendemos que neste momento a cura é muito pouco. Nós já estamos buscando a cura há muito tempo. Nós já estamos trilhando o caminho da cura há muito tempo, desde o momento em que nós decidimos trilhar uma nova vida. Porque esse é o objetivo da vida humana, o aprendizado, a evolução. E para evoluir eu preciso deixar algumas coisas de lado. Para crescer eu preciso, sim, deixar algumas amarras para trás. Então a verdade é que nós já estamos nesse caminho de cura desde o momento do nosso primeiro choro, no primeiro suspiro, a primeira respiração, né? E agora, neste momento planetário, nós estamos então no momento de transformação. Nos é solicitado que possamos começar esse movimento imediatamente. Imediatamente. É agora. Não é ano que vem. Não é daqui a 10 anos. É agora. Este é o momento e tudo está propício. O portal das rosas estão abertos no nível planetário. Para que todos aqueles despertos, conscientes e dispostos possam trilhar esse caminho. Um caminho de desconstrução de tudo aquilo que eu acredito ser real e verdadeiro sobre mim. Um caminho de saída da sobrevivência. Um caminho de saída do controle do medo, Matrix para alguns, não é? Rede de controle planetária para alguns. E para isso, para viver esse processo, para dizer sim ao chamado de Madalena, para esse primeiro momento de desconstrução, eu vou precisar estar muito disposta, muito disposto. Porque é um caminho extremamente desafiador. Profundo, lindo, magnífico, extraordinário, surpreendente. Inacreditável muitas vezes. Tudo que podemos resgatar nesse portal de retorno das nossas memórias,
nesse portal da Rosa Negra, muitas vezes é até mesmo inacreditável ainda para nossa mente consciente tão limitada. Então eu pergunto aqui para vocês que estão ouvindo essa live agora, o que vocês sabem sobre vocês? Quem são vocês? Aqui vocês estão vendo a Nani, mas eu sou muito mais do que isso aqui. Eu sou muito mais do que esse ser encarnado aqui. Eu recuperei a minha história. Eu viajei no tempo das minhas memórias dentro do portal da Rosa Negra, dentro desse primeiro portal, dentro dessa primeira porta que Maria Madalena nos abre para resgatar a história esquecida. Maria Madalena nos traz as bases da nova consciência humana. E uma nova consciência humana se faz ancorada no conhecimento. Então, o quanto sabem de vocês até aqui? O quanto sabem das suas histórias? O quanto sabem dos caminhos que conduziram vocês às experiências que vocês têm vivido até aqui? Experiências muitas vezes dolorosas. Cada vez mais esclarecido do que está se abrindo para mim. Nós precisamos olhar os processos profundamente. Quanto mais eu me abro, quanto mais eu me permito sair das crenças espirituais, religiosas, dogmáticas, enfim, é uma infinidade de crenças que nós carregamos, né? Quanto mais eu me permito sair do protocolo, mais eu vou acessar de informações que são importantes para mim. Então pensem sobre isso, o quanto vocês sabem sobre vocês mesmos neste momento, o quanto sabem sobre a travessia da vida, sobre a jornada da alma em busca da sua evolução, há quanto tempo estão aqui buscando e esperando este momento chegar, porque no nível de alma, todos nós estamos esperando este grande momento, nós estamos vivendo um momento esperado pela alma, o momento de nos reencontrarmos. Propósito de alma, né? Integração com a essência de alma, é isso aí. Então, no primeiro momento, Maria Madalena vai nos conduzir por um caminho de reconhecimento profundo. Profundo, e é necessário. É necessário trilhar esse caminho de desconstrução antes de trilhar as próximas etapas. Antes que as próximas etapas se abram para mim. Nós não pulamos etapas no processo. É uma escadinha por vez. E esse caminho de desconstrução é um caminho que nos leva a uma compreensão gigante sobre tudo aquilo que nos cerca. Então, quem é você? Tirem os seus nomes. Os nomes que vocês receberam no batismo, as suas profissões, retirem agora, façam esse teste rápido. Essa é uma dinâmica trazida por Isis em uma das nossas vivências. Fechem os olhos e retire tudo aquilo que você conhece sobre você, até agora. Seu nome, sua profissão, sua família, seus amigos. Se tudo isso fosse retirado de você agora, o que sobraria? O que sobraria de você? Porque essa parte, essa vida que nós temos aqui, que para nós, num primeiro momento, nos parece a única coisa que existe, Mestra Dama de Telos diz que nós nos agarramos a essa vida como se ela fosse a única coisa que existe, porque esquecemos do resto. Essa vida que nós vivemos aqui é 10% da nossa história. Não passa disso. Não passa de 10% do que verdadeiramente nós somos. Descobrimos isso no caminho iniciático. Por isso as informações são tão extraordinárias. São inacreditáveis muitas vezes, né? Então, como que eu posso, hoje, buscar transformar a minha vida? Buscar sair de um lugar que está desconfortável para um lugar melhor,
sem saber exatamente aquilo que eu estou buscando. Porque nesse caminho de resgate de nós mesmos, nós compreendemos profundamente o que estamos buscando aqui. O que eu vim buscar aqui. O que eu vim aprender nessa nova experiência aqui, neste momento, neste agora. Como é possível trilhar esse caminho de forma harmoniosa sem ter essas informações? E estas informações por milênios ficaram escondidas, ficaram submersas a camadas e camadas de densidade. Esquecemos, é o véu do esquecimento. Foi necessário para a nossa evolução, para a nossa caminhada, mas agora, neste agora, os véus de Sofia se abrem para que a humanidade possa, então, buscar as suas informações e passar a trilhar esse caminho da vida de uma forma mais leve, profunda, porém leve. Então, a primeira porta aberta por Maria Madalena dentro das nossas vidas, quando ela chega, é essa porta de desconstrução e essa porta de resgate das nossas informações mais profundas. Ela nos coloca no útero para as mulheres, né? E no ventre, no portal sexual aí para os homens, no chakra sexual, nesse caminho, nesse cordão umbilical que nos liga a toda a nossa ancestralidade. Quando eu falo de ancestralidade, eu não estou falando de outras pessoas que viveram antes de mim. Nós ainda precisamos compreender o que é ancestralidade, ainda não temos essa visão ampliada. Quando eu falo da ancestralidade, eu estou falando de todas as minhas partes. Chamamos isso de fractais de alma, desdobramento de alma. Mas eu estou falando de partes minhas, desdobradas em várias épocas da história da humanidade. Partes minhas que ainda vivem. Olha que interessante. A nossa mente faz uma contagem de tempo, presente, passado e futuro. Ela identifica aquilo que foi ontem como passado. Ela identifica 1000 anos atrás como passado, porque ela faz uma contagem linear, numa linha reta de tempo. Mas esse não é o tempo real. O tempo real é o tempo quântico, onde tudo é o agora. Então essas partes minhas que viveram experiências passadas, essas partes que eu vou reencontrando dentro desta primeira porta aberta por Maria Madalena, são partes vivas minhas, que podem estar nos reinos superiores, mas também nos reinos inferiores, perdidas, inconscientes, tão inconscientes quanto nós aqui. Essa é uma das grandes verdades que nós compreendemos dentro do caminho iniciático, quando nós começamos a olhar a nossa história numa profundidade muito grande, quando nos abrimos de verdade. Isso pode dar um pouquinho de medo nesse primeiro momento, né? Pode assustar um pouquinho. Como assim? Partes minhas vivas do passado? É exatamente isso. Se não fossem vivas, se essas partes não tivessem vida, elas não influenciariam no nosso momento presente. Se essas partes minhas do passado que viveram várias e várias situações não estivessem vivas e pulsantes dentro das minhas memórias, elas não influenciariam na minha vida do agora. Faz sentido isso? Então esse é um caminho de grande resgate. Esse é um caminho de grande compreensão. E no primeiro momento nós podemos viver essa porta de desconstrução de Madalena muito inconscientemente. Muito inconscientemente. Madalena já pode ter chegado para mim e eu nem me dei conta.
Porque nós nos prendemos às imagens, não é? Ah, eu nunca vi Maria Madalena, mas eu estou num processo de desconstrução gigante. Ela já está. Ela já chegou. Você despertou? Você está desperto? Você está vivendo o seu processo de despertar espiritual? Então Maria Madalena já chegou para você. Você pode não ter visto, você pode não ter ouvido, mas se você está no caminho da desconstrução neste momento, você está dentro da primeira porta aberta por Maria Madalena, a porta da Rosa Negra, o portal da Rosa Negra, o portal das grandes descobertas do ser, das grandes curas e das grandes transformações. E aqui eu diria que eu trocaria grandes transformações pela transformação esperada, pela grande transformação. A transformação que nós aqui de agora e todas as nossas outras partes estão esperando há milênios para alcançarmos. Então hoje eu senti muito no coração, porque nós estamos essa semana de forma muito profunda nas lives, nós estamos entrando em tudo muito profundo essa semana, porque Maria Madalena é essa profundidade gigante. É quase impossível descrever a profundidade de Maria Madalena nas nossas vidas. O quão profundo ela consegue nos levar. Mas estou tentando aqui trazer para vocês um pouco de clareza sobre esse caminho. Então saiba disso. Maria Madalena chegou para você. Aceite se desconstruir. Aceite, diga sim. Porque tudo é uma questão de posicionamento. Tudo é uma questão de escolha. Primeiro nós escolhemos e depois nós vivemos o processo. Eu não fico em cima do muro. Eu não entro na transformação, eu não gero transformação em cima do muro, não existe isso. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Então se posicione primeiro. Saiba disso. O caminho vai exigir de você uma entrega profunda à transformação. E o quanto nós estamos dispostos nesse momento a nos transformar. O quanto eu estou disposta a deixar aquilo que eu acreditei por tanto tempo ser retirado de dentro de mim, desconstruído, para que algo novo possa chegar. Vamos falar desse novo já já. Pensem sobre isso. Porque se a gente não estiver disposto, eu não chego lá. Maria Madalena nesse momento não fala para todos. Ela não tem a pretensão de alcançar todos os corações. Isso porque nem todos os corações estão neste momento verdadeiramente abertos para ela. Nós rezamos. Hoje me veio muito Jesus, o Mestre. Então nós rezamos, nós pedimos, muitas vezes imploramos, não é? Por ajuda, por melhora, por transformação, por cura. E aí a transformação chega. E a gente não vê, ou não vemos, porque estamos distraídos dentro da dor. Ou nos auto-sabotamos, acreditando que não estamos prontos, e na verdade não estamos. E jamais estaremos prontos para nada, não é o objetivo. Nós nos preparamos no caminho, é o caminho que me prepara. Somos forjados no caminho. Antes, como posso me preparar para aquilo que eu nem comecei a viver ainda? Então Maria Madalena tem plena consciência de que nesse momento ainda não são todos os corações humanos que serão tocados por ela, mas os poucos corações que forem tocados verdadeiramente, esses corações que dizem sim neste momento ao chamado de Madalena, também os corações tocados pelo Mestre, não é? Porque onde tem Madalena tem Jesus. Esses corações farão a reforma necessária que o planeta precisa. Então é sobre missão.
Madalena é missão de vida, é missão planetária, é propósito. E quando eu digo propósito, propósito não é uma vontade. Não é uma vontade que vem e passa. Quem sente o propósito sabe nesse momento, consegue sentir essa palavra vibrando dentro de nós, ressoando como se fosse uma base. Conseguem sentir? Quando eu digo propósito, conseguem sentir a energia dessa palavra? Porque aqui para mim ela chega como se fosse uma ponte no meu peito, uma base. Só vive o propósito quem suporta o processo. Então saibam disso. Maria Madalena chegou? Então é o seu momento de dizer sim ou não ao chamado de Madalena. É o seu momento de dizer sim ou não à desconstrução. É o seu momento de permitir ou não viver a sua grande transformação. Você escolhe. A escolha é sempre nossa. Mas o caminho da alma é um só. Em algum momento, vamos voltar a trilhar esse caminho. Então esse é o primeiro portal. Esse é o primeiro momento. É para onde Maria Madalena nos coloca de forma profunda. Muitas vezes nos joga lá, sem um aviso prévio. Despertar espiritual. Noite escura da alma. Portal da Rosa Negra. Então trilhamos esse caminho de resgate, de cura profunda e quando estivermos prontos e dispostos, vamos então viver um segundo momento. Eu também emocionada aqui. Uma corrente de energia forte nessa noite passa por nós. Então depois de aceitar e de viver esse caminho profundo de desconstrução, somos então direcionados a entrar em um novo momento, onde Maria Madalena nos tira lá das profundezas das nossas memórias, dos nossos resgates e nos traz para o agora, para a vida, para essa vida aqui, que tanto passa despercebida por nós. Vivemos sem viver. O segundo portal de Maria Madalena, a segunda porta que se abre, a porta da rosa vermelha, o tapete vermelho, né, na nossa iniciação. Caminhar sobre o tapete vermelho é caminhar, é trilhar o caminho da vida. E para Madalena, nós não chegamos a lugar nenhum enquanto não aprendermos a honrar a vida que temos no agora. E essa vida que eu tenho no agora, ela é uma união de todas as outras vidas. Ela é uma união de tudo aquilo que eu sou. Senão não faria sentido buscar as informações. Não faria nenhum sentido, seria uma perda de energia, uma perda de tempo, trilhar o caminho de resgate de memórias. Se essas memórias não fossem importantes para o agora. Então, além de nos colocar de volta na vida de uma forma profunda, olhar a vida de uma forma profunda, Maria Madalena ainda nos faz perceber que sem honrar o caminho passado, sem honrar a minha trajetória, seja ela qual for, eu não chego aonde eu preciso chegar. O próximo portal, a próxima porta vai ficar lá, esperando o momento de se abrir novamente para mim. Sinto refazendo o caminho das rosas, é isso mesmo. É isso mesmo. A informação ela é uma só. A gente só precisa se aprofundar nela. Então vamos falar um pouquinho da vida? Vamos falar um pouquinho da vida física? Desse portal de Madalena? E aí? O quanto você já consegue estar ancorado na sua vida de agora? O quanto você já consegue administrar, né?
Porque aí a gente entra num caminho de aprendizado. Opa, peraí, resgatei tanta coisa sobre mim. Meu Deus, eu sei tanta coisa sobre mim agora, e o que, que eu faço com tudo isso? Como eu trago essas informações para o agora? O que de fato é importante trazer para o agora? E o que precisa ser deixado lá? O que precisa apenas ser reconhecido? Porque tudo aquilo que eu ignoro me persegue. Tudo aquilo que eu não reconheço continua vibrando, me chamando. Então, muitas dessas informações do primeiro portal de Madalena, nós vamos ter simplesmente o trabalho de reconhecê-las. É aquela história do observador, né? Se colocar como observador da nossa própria história e trazendo de lá aquilo que é importante para o agora. E o que do passado me representa? Agora, o que do passado representa essa parte minha aqui que veio viver uma nova experiência? E o que é viver? Vivemos ou sobrevivemos? O que é viver? Essa é uma pergunta profunda. E muitas vezes nós podemos nos deparar com o fato de não saber o que é viver. Isso é um pouco assustador. Não sei se vocês já chegaram nessa reflexão, se vocês já procuraram isso, mas aqui nós já procuramos. Aqui em alguns momentos eu me deparei com essa pergunta durante o caminho iniciático, durante esse caminho de desconstrução, e me surpreendi pelo fato de não saber o que era viver. Isso é assustador no primeiro momento. Depois do caminho das rosas, compreendi que estava apenas sobrevivendo, na inconsciência da mente do estudante, né? Então Maria Madalena tem um recado tão grande, tão profundo, tão amoroso sobre a vida, que para compreender a gente vai precisar sangrar um pouquinho, caminho de sangria de Madalena, né? Ela nos mostra com profundidade o quanto não sabemos viver, o quanto não estamos vivendo. Na verdade, não estamos vivendo. Estamos, enquanto humanidade, na sobrevivência. Sobrevivência é instinto. Sobrevivência é aquilo que simplesmente mantém o meu corpo respirando, minhas células trabalhando. Mas e a vida? A alegria de viver? O poder da vida perdido? Muitas vezes dentro de nós. É um longo caminho esse. É lindo ver Maria Madalena, né? Participar de um ritual com Maria Madalena é incrível. Ter a oportunidade de sentir a vibração das rosas uma única vez é incrível. E aí a gente acredita que é somente aquilo. Que legal, Maria Madalena chegou para mim numa vivência, numa experiência, me entregou uma rosa. E aí a gente se emociona e a gente sente. Mas o que isso significa de verdade? Vivemos do passado e com ansiedade pelo futuro. Exatamente. Exatamente. Então, quando nós chegamos nesse segundo portal de Madalena, o portal da rosa vermelha, o portal da sangria, o portal de reconhecimento profundo da vida que nós estamos deixando de lado, da vida que nós estamos abandonando um pouquinho a cada momento em que a negamos. Maria Madalena, numa última iniciação aqui, trouxe muito forte a frase: é necessário honrar os pés. Honrem os seus pés. Os passos dados. E quanto dentro de nós de lamentação existe pela vida, não é? O quanto de inconformidade pelas questões da vida, a nossa dificuldade em aceitar os movimentos, os ciclos que começam e se iniciam.
Temos um profundo apego por quase tudo, sendo que quase nada nos pertence. Então esse segundo momento com Maria Madalena é o momento de abertura do coração. Falamos do coração aqui na terça-feira, né? Tem uma live lá, depois vocês podem assistir. Da importância de abertura do coração. E honrar a vida é voltar para o coração. Ai, mas a minha história é muito sofrida, Nani. Eu tenho uma história de vida muito sofrida, e aí eu pergunto, quem não tem? Quem de nós não tem uma história dolorosa para contar? Isso porque nós só lembramos dessa vida ainda. E acreditamos que essa vida foi dolorosa. Acreditamos que essa experiência aqui foi muito dolorosa. Sim, porque sentimos, né? Isso porque ainda não recordamos das outras. Ainda não voltamos nos tempos sombrios da nossa história para recordar, para compreender o porquê aquilo foi vivido. E esse caminho iniciático com Madalena não é só um caminho de resgate, é um caminho de compreensão. Por que aquilo aconteceu? Por que aquela história aconteceu? Por que eu carrego essa memória? Por que ela ainda vibra no meu dia a dia? O que eu ainda não aprendi em milênios com aquela história? Séculos. Então vejam a profundidade desse caminho com Madalena. E é por isso que ainda não é para todo mundo esse caminho. Não basta querer viver esse caminho. Querer não é poder. É necessário estar disposta a olhar para tudo isso. E mais do que isso, aceitar ainda ser treinado para olhar para tudo isso com maturidade. Porque não basta olhar as nossas histórias. A espiritualidade aqui nos ensina que resgatar memória só deve ser feito. Resgatar todas essas memórias só deve ser feito quando nós estamos prontos para isso. Não deve ser feito por curiosidade. Deve ser feito com sentido de cura e transformação. Então, o caminho iniciático também nos prepara para buscar as informações mais profundas sobre nós e saber lidar com elas hoje. Trazendo o que de fato é importante e tomando posse do aprendizado. Caminho do coração, caminho vermelho de Maria Madalena. Essa reintegração com o coração é aqui neste momento, quando nós chegamos nesse segundo portal, então, é que nós começamos a construir as novas bases dentro de nós. As novas bases da consciência humana. Antes precisamos desconstruir. Antes precisamos deixar muita coisa para trás. E quando chegamos então na segunda porta aberta, começamos a reconstrução de nós mesmos e da nossa própria história. E nesse momento planetário é onde nós estamos. Mês de março chegando aí, ano novo cronológico, ano novo dentro da visão espiritual, energética, né? O ano novo, o ano de 2025, começa agora, em março. Até aqui estávamos ainda vivendo reflexos do ano passado, ano novo astrológico, né? Começamos agora, em março, a trilhar de fato esse ano que nós aqui já estávamos esperando chegar há alguns meses. 2025, 2026, anos extremamente importantes para a humanidade. Anos de total transformação. Ano de alinhamento, ano em que Gaia dá os seus primeiros passos em direção à quinta dimensão da consciência verdadeiramente. Ano do alinhamento dos polos. Ano dos eventos da ascensão planetária
fortemente acontecendo dentro e fora de nós. Então, quando nós falamos de construir as novas bases da consciência humana, nós estamos falando de nós, mas também estamos falando sobre a humanidade. Esse estado inconsciente de sobrevivência está sendo retirado do planeta há algum tempo já. As forças de luz planetárias, né, os nossos irmãos estelares, comandos estelares, estão aí trabalhando fortemente para retirar do planeta, da grade planetária, todos os vestígios ainda dessa sobrevivência que, na verdade, foi criada pela humanidade. A sobrevivência é uma criação humana. A sua densidade, a sobrevivência é uma escolha humana, e a sua densidade até aqui é uma criação humana. Então, se é uma criação humana, quem precisa desconstruir tudo isso? Quem verdadeiramente tem essa obrigação, não gosto dessa palavra, obrigação, mas missão, então, vamos trocar obrigação por missão, né? Se tudo isso é uma construção humana, quem tem a missão de desconstruir? Nós, os seres humanos. Essa é a nossa missão, essa é uma das nossas grandes missões aqui, né? Então, esse caminho do coração, esse caminho da rosa vermelha, é quando nós paramos e passamos então a fazer reflexões profundas sobre a nossa vida do agora. E depois de termos desconstruído tantas coisas, aí sim, vamos ter bases, novas bases para fazer escolhas mais elevadas, mais conscientes, mais harmoniosas. É quando saímos da sobrevivência e passamos a viver o momento presente, porque é no agora que a vida acontece. Se eu quero viver de verdade, eu preciso estar no agora. Se eu não estou no momento presente, então eu não estou vivendo, eu estou apenas sobrevivendo. E muitos de nós sairemos daqui, deste plano, ainda na sobrevivência. Muitos. Sairemos mais uma vez e voltaremos para aquilo que a gente chama de roda das encarnações, ou roda de Sansara, né? Presos ainda na sobrevivência. E quando eu falo sobrevivência, eu falo desse passado de resgate. Presos na sobrevivência, vivendo novamente vidas e vidas kármicas. Então eu pergunto para você aqui, há quanto tempo você está na roda das encarnações? Vocês sabem dizer? Há quanto tempo vocês estão aqui nesse orbe, buscando sair da sobrevivência? Vidas após vidas. Sabem essa informação? Essa informação é uma das informações surpreendentes que nós podemos encontrar no caminho iniciático. Compreender há quanto tempo nós estamos aqui faz a gente entender o chamado do propósito. Faz a gente entender essa força que nos move quando tudo é contrária. Quando tudo tenta nos parar. Quem vive o propósito sabe do que eu estou falando. Quando a gente compreende há quanto tempo estamos esperando por essa oportunidade, é que tudo faz sentido. Então acreditem, muitos de nós aqui somos almas antigas, muito antigas. E aí então, depois de passarmos por essa profundeza toda, esse mar de profundidade, né, que nós sentimos aqui nessa live agora, das memórias, da vida física, e então é o momento de dar uma respirada. Para quem passou lá pela iniciação do Caminho das Rosas, né, chegar no portal da Rosa Branca, não é um momento de alívio? É, não é?
Saí do portal da rosa negra, da desconstrução, saí desse portal profundo da rosa vermelha, compreendi coisas importantes sobre a minha vida, tive respostas importantes, e aí eu chego no momento de dar uma respirada, no momento de me conectar à minha consciência superior. Então olhem o caminho, olhem a trajetória de evolução da alma para alcançar a sua consciência superior. E o que é a consciência superior? São os mesmos registros que nós encontramos dentro do útero, porém elevados. Porém, fora da distorção. Lá no portal do útero, sim, Lise, se sente de recomeçar a iniciação? Vai lá, recomeça. É um chamado, né? Se dentro desse portal do útero, então eu tenho todos os registros distorcidos, a maioria deles. Dentro desse portal da rosa branca, que é o portal da consciência superior, eu tenho todos e ainda mais registros elevados. Ali eu tenho as informações de alma. Quando eu chego nesse momento, quando eu entro profundo nesse portal, então eu passo a ter respostas que nos ancoram aqui, nesse plano e na nossa missão. Quem eu sou? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? O portal das nossas memórias galácticas, cósmicas, né? Da nossa família de alma. Os códigos de alma que são só nossos. É onde eu tenho contato com a minha essência superior, é onde eu passo a ser guiado. Vocês já imaginaram uma vida sendo guiada pela essência superior? Vocês sabem o que isso significa? Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Sabem o que significa na prática ser guiado pela consciência superior? Porque esse é o momento. Quando a gente chega no portal da rosa branca e se aprofunda e vive a sua real transformação. Nós passamos por um processo chamado de integração da essência de alma, que é integrar em cada célula do nosso corpo as informações e os códigos da nossa consciência mais elevada e trazer para o agora, para essa vida aqui. Sabe o eu superior? É um pouco mais profundo do que essa conexão com o eu superior. Porque quando eu me conecto com o eu superior, eu estou indo até ele. Quando eu integro a minha essência, eu passo a ser ela. Eu passo a viver sendo guiada, direcionada e conduzida pela minha essência de alma. Mas o que é isso na prática? Alguém já teve alguma experiência? Alguém já vive esse processo? Ser guiado pela essência de alma significa colocar toda a nossa vida dentro de um único lugar. Quando nós passamos a ser guiados, então, pela essência, quando fazemos essa integração, nós não separamos mais a vida física da vida espiritual. Nós não separamos mais o trabalho dos estudos ou o trabalho do espiritual. Sabe essa coisa da gente ficar separando vida financeira, vida pessoal, vida familiar, vida amorosa? Não existe mais essa separação. Tudo é uma coisa só. Eu passo a ser um ser humano inteiro e integrado a tudo que me cerca. Então eu não sou a minha essência só quando eu estou aqui servindo ao propósito, quando eu estou falando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou guiando algum processo. Eu passo a ser a minha essência em todos os momentos. Passo a viver segundo os meus valores de alma que foram recuperados nessa trajetória. Eu passo a ter clareza da minha vida. Eu passo a ter todas as informações. Eu passo a ser o novo humano. Já ouviram falar desse termo? O novo humano, com seus 12 filamentos de DNA ativos e toda a sua capacidade psíquica e espiritual ativa? O novo humano,
o ser multidimensional, encarnado, com livre acesso a todas as dimensões. É isso que eu me torno quando eu integro a essência de alma. Então, eu paro de fazer perguntas do tipo: para onde eu vou agora? O que eu faço agora? Não é mais necessário, porque eu já tenho todas as respostas. Eu já sei para onde eu vou, porque eu já compreendi o que eu estou fazendo aqui. Eu já sei quem eu sou no nível de alma, o que eu estou trazendo, o que eu vim fazer. Então, perguntas como essas, dúvidas sobre o caminho, fico nesse trabalho ou não? Continuo nesse relacionamento ou não? Faço essa jornada aqui no meu servir ou não? Abro isso ou aquilo? Sabe, essas dúvidas frequentes que nós temos diariamente, elas deixam de existir. Simples assim. Porque quem passa a conduzir a minha vida agora é essa essência integrada. É essa parte mais evoluída de mim que sabe exatamente aonde eu preciso chegar. E aí, gente, esse é o momento de ser provido. Esse é o momento da provisão absoluta. Esse é o momento em que a vida se torna leve. Imagina, tragam isso para a vida de vocês. Imagina nesse momento não precisar se preocupar com absolutamente nada. Conseguem imaginar isso? Parece um sonho, não é? Não parece uma coisa muito distante? Mas não é. Está aí, está acontecendo. Estamos vivendo essa experiência. Isso é quinta dimensão. Isso é quinta dimensão. Continuamos nos nossos aprendizados? Sim, é claro que sim. Mas até mesmo sobre eles nós temos uma clareza gigante hoje. Esse é o portal da Rosa Branca. Esse é o terceiro momento de Madalena na nossa vida, e não só de Madalena. Aí nós também temos a grande mãe Isis. Os códigos sagrados da criação retornam para nós numa profundidade gigante. Tudo aquilo que nós deixamos para trás, tudo aquilo que nós esquecemos, tudo aquilo que foi necessário abandonar para viver a experiência terrena, retorna para nós. Nossas habilidades, nossas informações, nossa clareza. A conexão espiritual se torna infinita, pura, direta, sem intermediários. Eu e a minha espiritualidade, eu e a minha essência, trilhando o caminho da missão e do propósito de vida. Uau! Eu acho que o propósito dessa live foi atingido nesta noite. Sinto no meu coração que sim. Então, amadas, o que fazer com tudo isso agora é uma questão de escolha. Dizer sim ou não. Se permitir ou não viver essa transformação, a verdade é que o planeta está indo para esse lugar. Gaia está indo para a sua elevação, transição planetária. E todos os reinos sobre a Terra, sobre a Terra, estão em evolução. Os reinos minerais, animais, o reino humano, todos os reinos estão acompanhando esta evolução. O nosso livre-arbítrio é a escolha do tempo. Não vamos fugir da nossa evolução. Em algum momento ela vai chegar. Esse trem vai chegar novamente, né? Pode ser agora, pode ser daqui a 100 anos, 1000 anos, não importa. Mas em algum momento ele vai chegar. E o momento certo é quando ele chega. Então, se Maria Madalena chegou para você, confia no processo. Ai, não estou entendendo nada, não precisa. Esquece. Esquece a necessidade de entender. Entender o quê? Como é possível entender essa profundidade toda?
Como é possível entender? A mente consciente não alcança tudo isso que nós falamos aqui. E olha que nós falamos pouco ainda. Faltam palavras, na verdade. A verdade é que faltam palavras, né? Para falar dessa profundidade toda. É tão profundo que parece que as palavras nem alcançam. Para de buscar entender. Quem tenta entender é o estudante, é o inconsciente. O iniciado, quando ele está pronto para dar essa virada, ele se coloca no lugar de viver o processo. Viver o processo. Maria Madalena me chamou para trabalhar com ela. Temos que entender o que é trabalho. Primeiro, trabalho e serviço são duas coisas diferentes. Então saiba, Maria Madalena está te chamando ao servir. Então primeiro ela vai te forjar. Primeiro ela vai te preparar. Primeiro ela vai te conduzir a esse caminho de desconstrução, reencontro com a vida e expansão. E aí no meio do caminho, nós somos treinados. O trabalho, o servir vai se desenvolvendo, né? Nada vem antes. Nós não vamos pular etapas. Então, para quem sentir o chamado de dar um mergulho de forma rápida, mais profunda, nesses 3 portais de Maria Madalena, para quem sentiu o chamado de estar próximo dessas informações, de mergulhar no útero, de se conectar novamente com esse portal do coração e de expandir a sua consciência de uma forma muito lúcida, vívida, tão vívida que é capaz, que a gente consegue sentir em cada célula, né? Porque essas são as frequências. Amanhã, sexta-feira, dia 28, às 8h30 da noite, nós vamos abrir o nosso primeiro ritual de bênção do útero, na energia da Irmandade das Rosas, Maria Madalena e Isis. Então agora talvez vocês compreendam porque Isis está presente nessa bênção do útero, né? Porque para alcançar a consciência superior, quando eu digo da consciência superior, eu estou falando da consciência da grande mãe, a consciência da criação. 8h30 da noite amanhã, vamos trabalhar profundamente cada um desses portais, através de uma meditação guiada que está sendo preparada somente para este momento, né? Vai ser no Zoom. E mais importante ainda, não somente vamos passar por um caminho de transformação no ritual de amanhã, mas nós vamos também nos preparar para esse ano novo que está chegando. Vamos ancorar essa energia enquanto estivermos trabalhando amanhã, enquanto este portal estiver movimentando a energia da bênção do útero. Nós vamos canalizar nesse plano físico a frequência do ano novo que está chegando e toda a sua transformação. E claro, compartilhando, né, com quem estiver com a gente aí nesse grande movimento. Então não é só um processo de cura, não é só uma oportunidade de estar mais próxima de Madalena, de estar dentro dos portais das rosas, mas também de se preparar para aquilo que está chegando. E o que está chegando é muito grande. E as transformações que nós vamos ver são gigantes. E sim, nós precisamos nos preparar para isso. Então, amados, informações lá no link da bio, ou no direct, no privado. E aqui nós estamos já nos preparando há quase 2 semanas para esse momento, né? Profundamente para esse ancoramento. Então, a todos que sentirem o chamado, né, estão aí convidados a se unir a nós nesse grande movimento do feminino, nesse grande movimento da energia feminina, porque esse movimento de Madalena não é só para as mulheres. Os homens são muito bem-vindos. Ainda são poucos os homens que estão se permitindo viver essa transformação, né? Mas os que estão aí, os que estão chegando, estão fazendo um processo lindo, que também nos ajuda, nos serve como ancoramento, porque esse é o lugar do masculino, né? Proteção, ancoramento, sustentação. Então, eu aguardo vocês amanhã e vai ser mais um momento para a gente conversar um pouquinho. Para quem sentiu o chamado, mas não vai conseguir estar ao vivo amanhã às 8h30, nós vamos disponibilizar a gravação na íntegra no outro dia, no sábado, tá? Vai ficar na plataforma.
e vocês vão conseguir fazer no momento ideal de vocês também durante o final de semana essa conexão. Depois amanhã eu vou passar algumas instruções para quem não estiver online com a gente, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão por esse momento, obrigada por estarem aqui, obrigada por se abrirem às informações. Para mim é uma honra, um prazer, uma alegria e uma emoção muito grande, né? Compartilhar todas essas histórias e esse conhecimento com vocês. E seguimos no caminho, tá? Um dia de cada vez. Beijos, boa noite, gratidão e até amanhã. De onde eu sou? Do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, mas todos os nossos trabalhos são online. Nossos trabalhos são 100% online, mas eu falo de Novo Hamburgo, tá? Beijo, boa noite, até amanhã, gente.